O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do Dia, sexta-feira, dia 7, celebramos a 13ª semana do tempo comum. Sagrado Coração de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus capítulo 9, versículos de 9 a 13. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médicos, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois é, povo de Deus, a gente pensa que quando a gente é católico, quando a gente é cristão, quando a gente vai à missa bonitinho, ou faz algum tipo de oração, a gente é tão perfeito que a gente não pode, às vezes, acolher os ditos imperfeitos. E como diz aquele outro evangelho, aliás, da semana passada, que dizia: a gente talvez vê o cisco no olho do outro, mas não vê a trave que está no nosso próprio olho. Não vê. Por isso, hoje, o evangelho traz Jesus com os pecadores. Com Mateus, que se tornou seguidor de Jesus, que acreditou na sua obra. Mateus, que depois escreveu esse próprio evangelho que nós estamos hoje contemplando, dialogando sobre ele. Então, qual é o problema da gente se considerar também pecador e pecadora, frágeis? Essa é a condição humana. É a condição humana. Não somos perfeitos. Como que a gente pode se considerar perfeito a ponto de discriminar os não perfeitos? Quem disse que existem os não perfeitos e os perfeitos? Nem os próprios santos. Os próprios santos, depois de se encontrar, antes de se encontrarem com o Mestre, também eram pecadores e continuaram na sua vida sendo pecadores. Se você for olhar toda a vida dos santos, existe essas realidades pecaminosas. Não precisamos vivê-la, com certeza. Não precisamos ficar vivendo essa condição humana do pecado. Nós temos que viver a graça, com certeza. Mas também não precisamos cometer o pecado, dizermos que somos perfeitos a tal ponto que eu tenho que desprezar aquele que não é perfeito. Como que eu julgo que o outro não é perfeito? Lembra do dia em que os fariseus estavam com pedras na mão para apedrejar aquela prostituta e Jesus, escrevendo no chão, diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Julguem primeiro a si, para depois julgar o outro. E ninguém teve coragem de jogar uma pedra, porque todos pecaram. Porque todos se julgaram pecadores. E por isso Jesus também não julgou. Não julgou nem aqueles que deixaram as pedras por lá e não julgou também a pecadora. Porque todos temos pecados. Então nós temos que admitir essa condição humana de pecador, mas também admitir essa condição de sermos cristãos, filhos de Deus, e a nossa fé podemos transformar. Você pode olhar que quem se converteu de uma forma verdadeira é uma pessoa simples, uma pessoa tranquila, uma pessoa que compreende, uma pessoa que ouve mais, se encontra mais, abraça mais. Agora, aquelas conversões ditas que houve conversão e não houve coisa nenhuma, com certeza a coisa não vai acertar. A pessoa vai ficar orgulhosa, aquelas conversões repentinas, né? Daqui a pouco se esquece da conversão, esquece que conversão é um processo, e não uma coisa exatamente naquele momento.
enfim. Então, Jesus nos ensina hoje que nós precisamos, então, estarmos juntos. Né? Estarmos juntos. Tanto que, quando ele vai na casa de Mateus, outros cobradores de impostos, outros pecadores ficam juntos. Então, aqueles que querem se curar, aqueles que querem ter fé, aqueles que querem construir o reino de Deus junto com Jesus, estão ali. Por quê? Porque Jesus pronuncia hoje no Evangelho esta grande verdade. Quero misericórdia, não sacrifício. Eu vim para aqueles que estão enfermos. Por isso eu fico, às vezes, assim, maravilhados com pessoas porque não conseguiu confessar durante um mês. A orientação da igreja é confessar a menos pela Páscoa da Ressurreição uma vez no ano. E às vezes porque está uma semana sem confessar, não tem nem padre, aí não comunga, por exemplo. E eu digo assim para essas pessoas, Jesus disse no Evangelho, hoje aqui de Mateus, eu vim para os doentes. Se você está se sentindo doente naquele momento, Jesus é cura para você. A Eucaristia é cura, a palavra é cura para você. Essa comunhão que nós temos de diversas formas com a pessoa de Jesus Cristo é cura para você. Por que você vai ficar afastado? Por causa de uma norma. Por causa de uma norma. A norma, vamos dizer assim, é que você se confesse uma vez por ano. Agora, a reconciliação, ela não se faz apenas no confessionário, ela se faz em todos os lugares. Ela se faz na sua vida. O confessionário, claro, é um momento sacramental, é importantíssimo para a vida da gente. Mas a gente também não precisa ficar vivendo a partir do pecado, e daí eu não vou comungar, por exemplo, eu não vou à missa porque eu estou com pecado. Ora, Jesus veio exatamente para nos curar, para se encontrar justamente com os pecadores, com os pequeninos, com os pobres de coração, e fazer com que a gente fique manso, com que a gente fique discípulo do reino de Deus. Atenção a essas realidades, povo de Deus. Ele vos abençoe, vos guarde, a Trindade Santa esteja no seu coração. Que Nossa Senhora de Fátima, a Mãe de Aparecida, vos cubra com o seu manto sagrado. Amém.